Olá, boa noite. Há poucos dias de fechar um ano do primeiro caso registrado do novo coronavírus, o Rio Grande do Sul ultrapassou hoje a capacidade máxima de internação em suas UTIs. Na capital, 137 pessoas aguardam um leito. E o drama dessa realidade pôde ser constatado há alguns dias, quando o Hospital de Clínicas de Porto Alegre divulgou um vídeo em que mostra a pronação. As imagens são um alerta. Estamos em uma situação crítica, com os profissionais esgotados. Na reportagem que você vai ver agora, nós mostramos a batalha contra o vírus e o triste impacto que ele causa na vida das pessoas. As imagens mostram a complexidade da manobra para que o paciente fique de bruços, melhorando a oxigenação nos pulmões. São 10 profissionais envolvidos. A terapia pode se repetir várias vezes durante a internação de pacientes críticos. Walter pegou Covid em dezembro. Foram 47 dias internado no Hospital Mãe de Deus. Durante os 23 dias de intubação, foi pronado. Que é quando é o limite, assim, ou agora melhora ou o cara vai morrer. Entende? E foi a partir daquele momento que eu comecei a ter a melhora, pelo que eu fiquei sabendo. Porque aí tu libera, né, tu não pressiona os pulmões quando você está deitado, né, de barriga para cima. Com 60% da capacidade pulmonar por causa de um enfisema, Walter teve uma batalha difícil contra o coronavírus. Durante o tempo entubado, perdeu o irmão mais novo, Paulo, de câncer. Não pôde se despedir mais uma vez. Meses antes, em junho, seu outro irmão, Carlinhos, que morava em Alagoas, teve Covid e não resistiu. É muito triste você ver a população sem consciência. São 250 mil mortos, entende? Ali dentro está o meu irmão, aquele número. Eu perdi 2 amigos lá em Maceió. Estou com mais 2 entubados. Estou com um entubado aqui em Porto Alegre. Entende? Então, é que eu digo, quando aconteceu a morte do meu irmão, eu tomei o primeiro baque, que eu dizia, não, isso aí não acontece, isso é com os outros, não é comigo. A minha família, não, e a minha família tinha a ver com isso. Quando eu morrer, quero continuar amando, quem sabe de outra forma, mas amando, para que pelo amor não exista Deus. O poema é da mãe da Sílvia, Dona Neita. Ela foi professora e escrevia poesias. Foi desejo dela uma despedida por meio dessas palavras. Mesmo com toda a atenção, ela pegou Covid de uma cuidadora em dezembro e faleceu no início de janeiro deste ano. Quando ela foi diagnosticada no interior, em Cachoeira do Sul, lá na UPA, eles disseram que eu não poderia ter ajuda de ninguém, que eu teria que cuidar dela sozinha. E então, assim, eu vivi por várias situações o que significa tu estar com uma pessoa doente e os cuidados que a gente precisa estar. Agora eu estou vivendo uma outra situação, né, porque eu sou síndica do meu prédio e a minha zeladora pegou Covid de um morador que também não informou, também não sabia se tinha ou se sabia, não falou. Então, assim, eu acho que esse vírus está aí para nos mostrar o quanto está tudo conectado e o quanto a gente precisa ser responsável pelas nossas atitudes. A doença é devastadora, ela é devastadora. Eu sou outra pessoa hoje, né? Tanto fisicamente como mentalmente, até como espiritualmente, pelo que eu passei. Né? Eu não desejo para ninguém. Então, a história da gente estar se cuidando é uma questão de amor a si próprio e aos outros. 75% dos pacientes internados com Covid-19 acabam morrendo no Rio Grande do Sul. O número relativo ao mês de fevereiro assusta, pois agora em março é que atingimos o limite da ocupação das UTIs. Sobre isso e também sobre o acompanhamento de pacientes que deixam as UTIs, nós conversamos agora com o médico intensivista do Hospital Moinhos de Vento, Regis Goulart Rosa. Ele que é membro do Comitê Executivo da Coalizão Covid Brasil, que reúne 8 dos principais hospitais do país. Doutor Regis, esse índice de óbitos nas UTIs tem crescido nos últimos meses. Como o senhor avalia esse aumento? Boa noite. Boa noite. É um dado bastante preocupante, mas até certo ponto esperado, porque
uma proporção importante dos casos de Covid, principalmente naqueles pacientes hospitalizados, eles apresentam um quadro de uma pneumonia progressiva que está associada à insuficiência respiratória. Existe uma grande inflamação pulmonar que pode fazer com que os pacientes necessitem de longos períodos de ventilação mecânica. Existe um estudo brasileiro publicado no jornal The Lancet, no início da pandemia, lá do ano passado, mostrando que em mais de 250 mil pacientes acompanhados, as taxas de mortalidade para aqueles pacientes que foram para a ventilação mecânica eram muito semelhantes ao que nós estamos experimentando agora. Por exemplo, mesmo na faixa etária dos pacientes mais jovens, entre 20 e 39 anos, a taxa de mortalidade daqueles que necessitaram de ventilação mecânica foi de 50%. Já naquele grupo de uma faixa etária mais extrema, pacientes com mais de 80 anos, a taxa de mortalidade daqueles que precisaram de ventilação mecânica subiu para 80%. Então, é uma doença que está associada a um alto risco de vida durante a hospitalização. Bom, o estudo realizado pelo Comitê Coalizão também trata das sequelas, não é? O que dizem os dados sobre esse período após a internação? Bom, sobreviver à Covid já é uma tarefa bastante árdua e difícil, não só para o paciente, para seus familiares que estão engajados na recuperação, mas também para os profissionais de saúde que estão ali lutando para salvar vidas. Mas sobreviver é apenas o primeiro passo de uma longa jornada de recuperação. Estudos recentes têm demonstrado que sintomas prolongados após Covid ocorrem em uma parcela importante da população, sendo os mais comuns aí fadiga, cansaço, dificuldade de atenção, sintomas de ansiedade, insônia, e esses sintomas podem ocorrer mesmo em pacientes que não apresentaram quadros graves com necessidade de hospitalização. E além disso, sequelas físicas, cognitivas e de saúde mental têm se demonstrado muito prevalentes naqueles pacientes que apresentaram quadros mais graves, com necessidade de internação em UTI e necessidade de ventilação mecânica. Essas sequelas, elas são tipicamente subdiagnosticadas, elas são duradouras e trazem um grande impacto na qualidade de vida dos pacientes acometidos e também de seus familiares. Alguns exemplos incluem fraqueza muscular, dependência para atividades do dia a dia, como cuidar da própria higiene, cuidar da locomoção, cuidar dos seus próprios medicamentos, transtorno de ansiedade, de depressão, de estresse pós-traumático e também disfunção cognitiva estão associados aí como sequelas da própria Covid, e essas sequelas podem gerar um quadro de um paciente extremamente vulnerável, com um alto risco de rehospitalizações e até mesmo um risco aumentado de vida nos primeiros anos após a deshospitalização. Pois é, qual a recomendação para as pessoas que tiveram Covid, especialmente quadros mais graves, em relação ao acompanhamento, né, após saírem das UTIs? Essa é uma excelente pergunta e recentemente a Organização Mundial da Saúde reconheceu que a Covid pode causar consequências em longo prazo. E existe uma campanha mundial para aqueles pacientes que apresentaram Covid, caso eles apresentem sintomas prolongados, como cansaço, fadiga, apresentem dificuldade de concentração, dificuldade de memória, sintomas de tristeza, de ansiedade, né, ou com pesadelos relacionados ao estresse agudo que a pessoa vivenciou durante a fase aguda da Covid, que eles procurem, né, o seu médico, os seus profissionais de saúde. A recomendação é que esses casos de sintomas prolongados ou até mesmo de sequelas físicas, cognitivas e saúde mental, eles sejam rastreados para que esses pacientes recebam uma reabilitação multidisciplinar, não apenas com acompanhamento médico, mas também acompanhamento com terapia ocupacional, com fisioterapia, com psicologia, psiquiatra, a depender aí das manifestações que o paciente pode apresentar, que são múltiplas. Então, primeiro, esses pacientes têm que ser rastreados para que, após esse ponto inicial, se possa implementar uma reabilitação efetiva e também para fazer um programa de tratamento para prevenir que a pessoa tenha uma deterioração da sua saúde, que ela necessite, por exemplo, de uma rehospitalização. Ok. Regis Goulart Rosa, médico intensivista do Hospital Moinhos de Vento, muito obrigada pela sua disponibilidade. Uma boa noite para você.
Uma boa noite a todos. No Palácio Piratini, a pandemia também foi a pauta de 2 reuniões nesta tarde. A primeira foi uma videoconferência entre Fórum Nacional de Governadores e o presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira. O governador do estado apontou a necessidade de acelerar a compra e o envio de vacinas por parte do governo federal e também a habilitação de leitos. Já o presidente da Câmara sugeriu aos governadores que busquem apoio junto às bancadas de cada estado para que as emendas parlamentares sejam direcionadas ao combate à pandemia. A segunda reunião foi sobre um pedido dos professores do estado para que haja antecipação da vacinação da categoria. O governo vai enviar um pedido para que o Ministério da Saúde reveja o cronograma de vacinação. Por isso que a união de esforços num expediente registrado com a assinatura de todas essas lideranças ao ministro da Saúde nos reforça a expectativa de que possa haver a revisão do cronograma por parte do Ministério da Saúde, porque é importante lembrar, há um cronograma de vacinação definido por um órgão central, que é o Ministério da Saúde, dentro da estratégia do Programa Nacional de Imunização, do qual nós não podemos nos desviar dos critérios por força de lei. Então é importante que haja essa revisão por parte do Ministério da Saúde e essa união política reforça a possibilidade de que haja essa revisão. O balanço da pandemia mostra como o coronavírus está ganhando força no estado. O Rio Grande do Sul tem UTIs superlotadas e hoje registrou outro triste recorde nas mortes diárias. 185 vidas perdidas para a Covid-19. Conforme dados da Secretaria Estadual da Saúde, o número de casos confirmados subiu para 649.678. Já as mortes chegaram a 12.653. Chama a atenção o aumento nas notificações contabilizadas em 24 horas. 185 óbitos e 6.215 novos casos. A quantidade de pessoas em acompanhamento, que há um mês estava em torno de 10 mil, agora é 3 vezes maior, passa de 30 mil. Aí não tem jeito, os pacientes acabam superlotando as UTIs. Como você viu no início do programa, hoje a taxa de ocupação de leitos ultrapassou os 100%. Ou seja, o sistema de saúde já entrou em colapso em todo o estado e os médicos precisam escolher quem tem prioridade para acessar o tratamento intensivo. Reforço no equipamento utilizado para tratar pacientes de coronavírus. O Grupo Hospitalar Conceição de Porto Alegre recebeu hoje 30 respiradores enviados pelo Ministério da Saúde. Os equipamentos vão substituir respiradores antigos e também ajudar na ampliação do atendimento em novos leitos de UTI. Essas máquinas fazem a ventilação mecânica em pacientes que estão com dificuldade para respirar. Beleza. Entrou em vigor hoje um novo aumento no preço dos combustíveis repassado pela Petrobras às refinarias. A gasolina sofreu reajuste de 4,8%. Com isso, o litro ficou 12 centavos mais caro, chegando a R$ 2,60. É a quinta alta do ano. Já o óleo diesel teve aumento de 5%, o que corresponde a 13 centavos. O litro agora custa R$ 2,71 nas distribuidoras. No acumulado do ano, a gasolina subiu mais de 41% e o diesel cerca de 34%. A Petrobras informou que a alta é motivada pela variação dos preços no mercado internacional e pelo dólar valorizado, o que também afeta o preço do gás de cozinha. O produto teve hoje o terceiro reajuste do ano, alta de 5,2%. E agora vamos falar da vacinação contra a Covid pelo interior do estado. Em Erechim, na região norte, várias entidades se reuniram para vacinar mais de 1.000 idosos. A reportagem é da TV Bom Dia. A manhã de domingo foi de vacinação contra a Covid-19 em Erechim. Uma força-tarefa formada por voluntários, profissionais de saúde e da área de segurança montou um grande drive-thru de vacinação no Parque da CIE.
local que acontece grandes eventos. Temos 1.000 doses disponíveis aí que o governo disponibilizou e assim a gente espera fazer a nossa parte para conseguir combater esse vírus, esse mal que assola não só Erechim, mas também o mundo inteiro. Ao todo, 1.290 doses de vacina da farmacêutica AstraZeneca Oxford foram aplicadas em idosos acima de 81 anos, que residem em Erechim. A meta era vacinar 90% desta população com a primeira dose e a segunda a ser aplicada dentro de 90 dias. Nesse momento tão difícil, onde nós não temos mais leitos de UTI, nós estamos com pessoas morrendo por agravamento da doença, fazer a vacinação nesses pacientes, evitar que eles que adquiram a doença ou que eles façam complicações graves em função da doença, eu diria que é o principal. Quem chegou para se vacinar precisou apresentar documento com foto, CPF, além da carteira de vacinação. Olha, a iniciativa de Erechim aí está de parabéns, né? A questão da organização, a entrada, né? No decorrente aqui dos critérios da vacinação, né? O pessoal ali, a organização em 2 filas, né? Então isso é algo aí que dá para seguir de exemplo, né? A vacina é o meio de nós diminuirmos essa pressão da própria doença. É uma pena que a gente não tem mais vacinas, né? Eu acho que essa integração entre a prefeitura, o Parque da CIE, a comunidade, as equipes, isso é fundamental. É assim que tem que ser. Nós separados não vamos vencer essa doença. E quem tomou a vacina, além da tranquilidade de estar imunizado contra a Covid-19, também aprovou a iniciativa, que evitou aglomerações e deu agilidade ao processo de vacinação. Boa como é a instalação e como é que foi feito tudo. Foi bom mesmo, valeu a pena. No próximo bloco a gente fala do grupo Nuances, que atua em defesa da livre expressão sexual, e uma entrevista sobre capacitação no setor audiovisual com o diretor do IECine, Zeca Brito. A gente já volta. Estamos de volta com as informações do tempo. A instabilidade se espalha pelo território gaúcho nesta quarta-feira. A chuva deve chegar à tarde. Na maior parte das áreas, o dia será de forte calor. E depois de as temperaturas subirem, chove. Nenhuma região deve escapar das pancadas. Em Porto Alegre, mínima de 23 e máxima de 32 graus. Variação entre 19 e 29 em Pelotas. No município de Santa Rosa, os termômetros vão dos 22 aos 36 graus. Uma organização que atua há 3 décadas em defesa da livre expressão sexual. O grupo Nuances, aqui de Porto Alegre, prepara um ano de comemorações que incluem uma exposição em homenagem a um ícone da luta por liberdade, Negra Lu. Vamos conferir. Muito antes da palavra diversidade se tornar comum em nosso vocabulário, o grupo Nuances lutava pelo respeito à livre expressão sexual e pelos direitos da população LGBTQIA+. A organização foi fundada por estudantes no início dos anos 90 na capital. Desde sua criação, o grupo tem enfrentado o preconceito e a violência por meio de ações pioneiras como a Parada Livre e o Jornal do Nuances. Em 91, quando iniciamos essa batalha, essa luta, eu diria que era uma outra perspectiva política, um outro cenário, onde as questões relativas à sexualidade desta população, elas eram muito mais, eu diria, perseguidas, muito mais marginais, muito mais invisibilizadas. Porque poucas pessoas tinham coragem de assumir a sua sexualidade no ambiente familiar, no trabalho, na escola, nos espaços públicos. O que mudou com a luta política de milhares
de pessoas que estão se dedicando no Brasil, no mundo todo, para discutir a questão do direito à liberdade de expressão, da intimidade, o direito do uso do corpo. Há tanto tempo na luta para reivindicar avanços nos direitos LGBTQIA+, o grupo planeja uma série de ações para marcar sua trajetória. Uma delas é a homenagem a um ícone da luta pela liberdade, Negra Lu. A artista se tornou símbolo da cena cultural porto-alegrense dos anos 1970 aos 90. Falecida em 2005, a artista conduzia com seu carisma atividades artísticas e de conscientização, como a distribuição de panfletos de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Que era uma personagem extremamente importante na vida cultural da cidade, na vida política, uma personagem transgressora em relação à questão da sexualidade. Então a gente está fazendo isso mesmo dentro desse processo de pandemia que tem também impactado muito grande, né, negativamente, para a gente se organizar e dar visibilidade. Nós temos um grupo de rua, um grupo que entende, né, que essa é uma questão que está dentro de outras questões maiores, que é a questão da democracia na sociedade brasileira, do direito de ir e vir, questões fundamentais para a dignidade da população LGBTQIA+, do Rio Grande do Sul e do Brasil. As comemorações em homenagem ao Nuances contarão ainda com uma edição especial do jornal Nuances, uma publicação especializada sobre direitos humanos. Uma história de luta pela liberdade que merece muito ser celebrada. Quem se interessa por audiovisual deve ficar atento ao projeto de capacitação profissional Revelando o Rio Grande. Serão 50 oficinas gratuitas online. A primeira, sobre história do cinema gaúcho, inicia amanhã e já está com inscrições esgotadas. Sobre isso, nós conversamos agora com o diretor do Instituto Estadual de Cinema, Zeca Brito. Zeca, bem-vindo ao Redação TVE. Boa noite. Boa noite, uma satisfação estar aqui na TVE, podendo falar um pouco desse projeto tão bonito que a gente tem a felicidade de entregar para a população gaúcha a partir do mês de março de 2021. Bom, a primeira oficina, então, começa amanhã e será ministrada pela professora e pesquisadora Fátima Arlene Lunardelli. A ideia é que cada oficina seja coordenada por um profissional com experiência na área, não é? Exatamente, são 50 oficinas, 50 saberes que a gente explora nesses 2 anos de programa Revelando o Rio Grande, de aplicação, que vão desde as disciplinas teóricas, como história do cinema no Rio Grande do Sul, história do figurino, roteiro para séries, roteiro para longa, como também as disciplinas que são prático-teóricas, como produção, coprodução internacional, e as oficinas práticas, como direção de fotografia, oficina de som, oficina de montagem, oficina para técnico de eletricista, para cinema, para maquinista de cinema, além de oficinas que são transversais, como oficinas de acessibilidade para o audiovisual, para que a gente possa capacitar profissionais para produzirem conteúdos acessíveis, uma oficina também dedicada à segurança de trabalho nesse momento de pandemia, então ao protocolo setorial, a como aplicar e como criar um regramento de filmagens seguras. Então são oficinas tanto que iniciam o saber audiovisual como complementares para quem já está na profissão. Nos orgulha muito entregar esse projeto para a população nesse momento tão difícil. A gente sabe que por parte do setor cultural, do setor audiovisual, há uma demanda, uma expectativa muito grande por atividades de formação nesse momento que a gente está vivendo, e inicialmente esse projeto ele seria territorial, ele seria presencial, e nós conseguimos adaptar e executar esse recurso, que é um recurso de emenda parlamentar da deputada Lisiane Bayer, e nós vamos executar em 2021 e em 2022, iniciando com atividades online, o que está possibilitando uma ampla democratização de acesso, e muitos municípios do estado do Rio Grande do Sul já se inscreveram no primeiro dia, e agora a gente abre inscrições no final de março, para as oficinas que vão se iniciar em abril, que são oficinas de roteiro, oficina de construção do personagem, para quem tem intenção de trabalhar interpretação no cinema,
e oficinas também de criação de conteúdos infantis, ou seja, são oficinas muito variadas para que a gente possa pensar o audiovisual como um caminho de desenvolvimento econômico também, de desenvolvimento social, cultural, mas também como uma alternativa de geração de emprego e renda para a população. Sim, as oficinas são voltadas aos profissionais da área ou elas são abertas ao público? Pois é, são oficinas bastante variadas. A gente tem vamos ter oficinas desde iniciação infantil para o audiovisual, voltadas para crianças mesmo. Nós vamos ter essa oficina, por exemplo, que abre amanhã, uma oficina completamente aberta, tanto para pessoas que não têm ainda iniciação no audiovisual, como para profissionais que já trabalham na área, mas que querem ter repertório, querem ter uma base cultural mais sólida. Então, acho que vale acompanhar e ver cada uma das oficinas. Por exemplo, nós vamos ter oficina de maquiagem específica para cinema, né, para caracterização de terror, de filme de gênero. Ou seja, é uma oficina de especialização, mas que não impede que alguém que já trabalha com maquiagem convencional possa participar. Então, nós vamos ter as mais variadas oficinas possíveis. A ideia é poder democratizar o audiovisual, fazer com que o cinema seja uma pauta cotidiana. A gente já sabe que todos nós, nesse momento da pandemia, e todas as linguagens artísticas recorreram ao audiovisual. Graças às câmeras, aos microfones, a gente tem podido ofertar produção musical, produção poética. Então, é uma maneira de democratizar, de tornar essa tecnologia mais acessível para a população. Ok, vale a pena acompanhar aí as redes sociais do projeto. Zeca Brito, diretor do IECine, muito obrigada, uma boa noite para você. Obrigado pelo espaço, boa noite a todos. E o Coro Sinfônico da OSPA nos traz esta semana uma mensagem de esperança em meio à pandemia. Com a regência do maestro Manfredo Schmidt, 22 cantores gravaram, cada um de sua casa, respeitando o distanciamento social, a composição Sure on This Shining Night, de Morten Laurentin. E é com ela que a gente encerra o programa de hoje. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. A gente volta amanhã às 6h30. Uma boa noite para você, se cuide, proteja a si e a quem você ama, use máscara e álcool gel. Até amanhã!